pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Eu volto aqui para fazer a correção do PET 2, a terceira semana, né? Do PET de julho. Desde já eu já peço aí para quem está no canal pela primeira vez que se inscreva no canal aí da professora e dê um like se gostou, ou deixe comentário se não gostou. Estou aberta às críticas, não sou perfeita, estou aí tentando me adequar à educação online nesses tempos de pandemia. Tudo bem? Então, vamos agora para fazer a correção dessa terceira semana. Vamos lá, abrir os slides aí, ó. Aqui o PET, tema crise de 1929. Essa crise foi complicada, tá? Teve muitos desdobramentos. Então vamos lá, gente. O que foi a crise de 29? Deixa eu marcar aqui com o meu marca-texto. Ela foi chamada como a Grande Depressão, a Grande Queda, né? Também conhecida como a crise de 29. Foi uma grande depressão econômica, tá? Lembrando que também teve muita gente que teve depressão, teve uma grande depressão aí nesse momento também, que teve início em 1929, portanto, né, depois da Primeira Guerra Mundial, tá? No intervalo entre as guerras, né? E que persistiu ao longo da década de 30, terminando apenas com a Segunda Guerra Mundial, tá? A Grande Depressão é considerado o pior e mais longo período de recessão econômica, sistema capitalista. Então, na realidade, foi a queda do sistema capitalista, mas o sistema capitalista, ele consegue se autogerir, né? Ele cai, aí depois ele consegue levantar-se, mas esse período aí foi bem complicado, porque ele era um período que veio depois da guerra, então várias nações assim se enriqueceram, os Estados Unidos se enriqueceu muito a Primeira Guerra Mundial, e outras ficaram, né, bem à mercê dos Estados Unidos nesse processo. E quando teve essa queda aí, afetou todas as nações, até o Brasil. Ela foi global. Esse período de depressão econômica causou altas taxas de desemprego. É problema que a gente está hoje numa fase assim também aqui no Brasil, né? Devido à questão da pandemia, devido à má gestão, né, do governo federal. E a gente acaba tendo medo, né? Quedas drásticas do produto interno bruto, que é o PIB, né, de diversos países, né? Bem como quedas drásticas da produção industrial, preços de ações caíram, foram lá para baixo. O mercado financeiro, o capitalismo financeiro se regula nisso. Tanto é que hoje você vê a cotação do dólar, ela fica alta, isso influencia na nossa vida. Os produtos ficam mais caros. As ações caem na bolsa, os produtos ficam mais caros. Ó, desculpa aí que tá passando uma moto aqui, viu? Eu moro num lugar bem isolado, na roça, mas passa a moto. Tá? E em praticamente todo indicador de atividade econômica em diversos países do mundo. Então, afetou profundamente tudo. Tá? Crise de 29. Bem, aqui é uma foto, gente, que eu mostro para vocês, que são as pessoas fazendo fila. Aqui tá escrito aqui, ó, free soap. Que seria assim, sopa, né? De graça. Olha a fila de cidadãos para comer a sopa, tá bom? Então, isso já é uma foto que não tá no PET, eu tirei outra, tá? De como que a população ficou. Aí, basicamente, nos Estados Unidos. Aqui, ó, é esse menino aí bonito, com esse carro bonito aí, que era o Ford, o Ford T, se não me engano, né? Uma das primeiras fabricações do Henry Ford, que está vendendo por $100. Você vai comprar esse carro aí e você perdeu alguma coisa assim, perdeu só a professora de inglês aí que ia poder saber. Mas ele está vendendo um carro por $100. Essas pessoas vendiam coisas que custavam... Você vender um carro hoje de 20 mil, que custa 20 mil, se oferecer ele por 500, porque precisava de dinheiro. O dinheiro sumiu do mercado, tá bom? Então, essa é uma foto emblemática também da crise de 29.
vendendo os carros hiper baratos, tá? Bem, as causas, gente, tudo tem as causas na história. Tem causas e consequências, tá? Crise de 29, as principais causas estão ligadas à falta de regulamentação da economia, à oferta de créditos baratos. Então, os bancos começaram a oferecer muitos créditos, abrir crédito, tá? E ficou desregulado, né, na economia. Igualmente, a produção industrial seguia um ritmo acelerado, industrial dos Estados Unidos, mas a capacidade de consumo da população não absorvia esse crescimento. Então, estava se produzindo muita coisa, mas não tinha gente para comprar. Então, as coisas começaram o quê? A ficar encalhadas. Entenderam? Então, esse crescimento gerando grandes estoques, os produtos ficaram estocados, porque era um período entre guerras, muitas nações ainda afetadas com isso. Então, foi só uma superprodução ocorrida nos Estados Unidos, né? Vários empréstimos, incentivos. E o que aconteceu? Começou a não dar conta desses produtos, eles ficaram estocados, tá? A fim de esperar melhores preços. A Europa, que tinha se recuperado da destruição da Primeira Guerra, porque guerra causa problemas financeiros. Não precisava mais dos créditos e produtos americanos. Porque enquanto ela estava na guerra, os americanos estavam ali segurando a barra. Um país que está em guerra, ele para a produção dele e começa a fazer a produção basicamente para a guerra. Sapatos, uniformes. Então, nesse momento, quem supria essas necessidades desses países envolvidos na Primeira Guerra Mundial eram os Estados Unidos, e com isso ele se enriqueceu. Produtos de bens de consumo, alimentares, armamentos, então ele foi crescendo. Mas quando ela saiu da Primeira Guerra, os países se recuperaram, eles não estavam precisando mais desses produtos americanos, que estavam sendo feitos em larga escala, e começou a ficar o quê? Encalhado, entendeu? Com os juros baixos, aí eles tiveram que baixar os juros, né? Os investidores passaram a colocar o dinheiro na bolsa de valores, tipo assim, vou colocar meu dinheiro aqui, nos setores produtivos. Só que estava parado, né? Que tinha baixado o preço, então vamos investir nas ações das empresas. Ao perceber a diminuição do consumo, esse setor produtivo passou a investir e produzir menos, compensando seus débitos com a demissão de funcionários. Aí, uma coisa é igual um dominó, uma coisa foi puxando a outra, tá bom? Vamos lá. Crash de 29, é conhecido como crash, né? Corte, né? Com tanta especulação, as ações, especulação é o quê? Depois eu explico aí. Você fica no mercado vendo o que você vai poder fazer quando você vai investir, estou especulando, né? As ações começam a se desvalorizar, o que gera o crash ou a craque da Bolsa de Valores, né? A quebra, no dia 24 de outubro de 1929, esse dia seria conhecido como uma quinta-feira negra. O resultado óbvio foi desemprego generalizado, redução salarial, tá, gente? Redução salarial. O ciclo vicioso se completou quando, devido à falta de renda, o consumo caiu, o pessoal não tinha dinheiro, vai consumir menos, né? Forçando uma diminuição dos preços. O que está acontecendo aqui hoje? Como muitas pessoas estão em casa, muitos não estão conseguindo trabalhar, recebendo um dinheiro pouco do governo, o consumo está caindo, né? Acaba caindo. Você fica ligado mais aos produtos básicos, que é o arroz, o feijão, o café, os produtos de higiene. Você se foca nisso. Aí o consumo vai ficando mais baixo. Na realidade, os supermercados aqui hoje tinham que o quê? Diminuir os valores, né? Mas infelizmente eu vejo aí que os mercados estão com os produtos mais caros. Vai ficar estocado, porque quem é que vai ter dinheiro? Tá? Muitos bancos que emprestavam dinheiro faliram por não serem pagos. O pessoal não tinha dinheiro para pagar eles, diminuindo assim a oferta de crédito. Então, não tinha crédito. Quero comprar uma casa, pegar dinheiro emprestado no banco. Não tinha. Com isso, muitos empresários fecharam as portas, agravando ainda mais o desemprego. Isso, infelizmente, está acontecendo um pouco hoje no Brasil, né? Por causa da pandemia. A gente tem que ficar atento a isso. Os países mais atingidos pela quebra da Bolsa de Valores foram as economias capitalistas, tá?
mais desenvolvidas. Entre elas, os Estados Unidos, o Canadá ali, a Alemanha, tá? A França, a Itália, o Reino Unido, que é a Inglaterra. Em alguns países, os efeitos da crise econômica fomentaram a ascensão de regimes totalitários. A Alemanha, por exemplo, de Hitler, e a Itália de Benito Mussolini, tá? Tipo, chegam aqueles líderes, tá horrível, eu vou salvar o espírito nacionalista. Vamos tirar, vamos acabar com esse problema, né? Aí, geralmente, esses líderes autoritários têm uma tendência a crescer na intenção de subir ao poder, né? O povo acha que eles vão salvar. Na União Soviética, onde a economia em vigor era socialista, já tinha havido, que a gente falou da Revolução de 17, da Revolução Russa, ela pouco foi afetada porque o sistema capitalista não estava sendo colocado lá. Era economia socialista, né? Mas o Estado controlando as coisas, não o capital financeiro, tá? Então vamos lá. Essa é uma obra que pedem para vocês analisarem, que foi na época do Crash, do Guernica, de Pablo Picasso, tá? Que são. Você pode ver que tem bombardeios, pessoas, né? Aviões, pessoas sendo alvejadas e tudo. Aí, Guernica, história, características e análise da obra. Guernica, painel produzido pelo pintor espanhol Pablo Picasso, procura linhas cubistas, né? Ele é o propagador, o inventor do movimento cubista, né? Que são aquelas formas assim, ó, formas misturada com outras. Eu não sou assim uma pessoa de questionar a obra, né? Mas você vê que o movimento cubista ele é mais feito de formas, tá? Tipo assim, sabe? Retratar os horrores provocados pela Guerra Civil Espanhola, tá? Que teve na Espanha em 1936 a 1939, processo militar associado à escalada do nazifascismo sobre o continente europeu, tá? Os nazismos aí, o nazifascismo já crescendo nesse período aí. Na verdade, a obra do pintor espanhol revela também um dos aspectos da crise de valores vivenciada pela sociedade capitalista ocidental no período entre guerras, né? Definido entre a assinatura do Tratado de Versalhes, logo após a Primeira Guerra Mundial, a invasão das tropas nazistas de Hitler sobre a Polônia, que deu início, né, à Segunda Guerra Mundial, quando Hitler invadiu a Polônia. Historicamente, esse período foi caracterizado pelo enfraquecimento dos valores da ordem capitalista. O capitalista deu uma baixada, ele perdeu um pouco a fé das pessoas, tá? Foi a crise do liberalismo, crise do capitalismo. Já abalada ideologicamente pela Revolução Socialista, porque já estava tendo um outro modelo lá na Rússia, que era o socialismo. Então já tinha alguma coisa para concorrer aí com o capitalismo. E ainda tem essa crise, gente, aí ficou pior ainda para a questão do liberalismo. E isso apontava para uma nova proposta de organização social e de Estado. Na esfera econômica, a ordem capitalista vivenciou, a partir do crack, né, da Bolsa, em Nova York, a crise mundial de 29, foi responsável pela adoção de medidas distintas em relação àquelas usualmente praticadas pelo receituário liberal, tá? Aí, ó, liberal. Vamos pensar nessas ações. Será que está certo? Por que que teve essa crise tão forte? Na esfera política, os valores da democracia ocidental nesse período foram também perigosamente ofuscados, porque esses regimes, desses líderes aí, nazifascistas, propositores do totalitarismo de direita, eles estavam se reerguendo, então o aspecto político também estava complicado, tanto a economia quanto a ascensão dos regimes totalitários, tá bom? Então, ó, texto 2, a bolha imobiliária. Créditos podres, colapso de crédito. Nós tivemos uma crise em 2008 também, que foi a questão da bolha imobiliária. A crise financeira é tão complexa, deixa eu ver aqui o acento, que nos deixa perplexo, gente. Eu tô,
Mesmo economistas de primeira linha, acostumados ao jargão, jargão é um termo utilizado dentro de um contexto. Os médicos, por exemplo, têm um jargão. Ah, você vai fazer isso, vai tomar aquele tal remédio que tem um apelido. É um jargão usado em determinados grupos, tá, de profissões. Quase impenetrável dos mercados, quase impenetrável dos mercados. Iniciada nos Estados Unidos, ela contagiou outros países, chegou ao Brasil aqui com a crise do café, né? E terá efeitos em todo o planeta. Faz sentido comparar essa crise com a de 1929, a de 2008? Medida pelas suas consequências até o momento, a crise hipotecária, de hipotecas, né, de imobiliária, não faz sombras aos eventos da década de 30. A Grande Depressão, ela quebrou 1.800 bancos nos Estados Unidos. Gente, é muito banco. Derrubou 20% do PIB das 7 maiores economias do mundo. Provocou desemprego de até 33% nos Estados Unidos. Vocês viram o pessoal lá esperando a sopa? Tudo desempregado. E na Alemanha fez o comércio mundial encolher em 2/3. A crise de 29 foi uma tragédia social e econômica sem paralelo. Hoje, o cenário já é outro. Tá? Os governos dos Estados Unidos e da União Europeia estão agindo com rapidez e energia para debelar a crise financeira. Então, antes, ela já está surgindo, eles já estão assim com estratégias para poder contê-la, tá? Há disposição para evitar que ela se transforme em crise social. A partir de que tem a crise econômica, existe a crise social, as pessoas ficam desempregadas. Calcula-se que desde julho, essa foi escrito em 2008, tá? Em plena crise, na revista Época, tá? Calcula-se que desde julho de 2007, o governo dos Estados Unidos já tenha lançado 2 trilhões na economia, na tentativa de evitar que ela mergulhe em depressão. Em 29, gente, a primeira medida do governo americano para aumentar a liquidez veio 3 anos depois da explosão da Bolsa, tá? Com o chamado New Deal, né? O governo depois, ele salva a crise americana, o Estado intervém, tá? Em 1929, aumentar a liquidez veio 3 anos depois da explosão da Bolsa. Mesmo assim, a semelhança. A crise atual começou nos Estados Unidos, ó, semelhanças, e está se espalhando. Afetou a gente aqui também. Surgiu como crise financeira localizada e ganhou economia real. Parecia controlável, com interferências pontuais do governo, mas já engoliu montanhas de dinheiro sem dar sinal de arrefecer. E é possível, porque está sem os acentos, é possível que o mundo esteja presenciando o início de algo maior. Gente do céu! O ajuste do mercado financeiro pode fugir ao controle, ferindo o sistema bancário e as empresas que deles dependem. Se essa engrenagem de destruição de valor entrar em movimento, estará montado o cenário para o que a revista Time chamou de Depressão 2.0. Uma crise em escala global capaz de rivalizar com a hecatombe dos anos 30. Então, segundo esse artigo, a crise de 2008 caminhava para isso. Só que a gente está hoje em 2020 e nós estamos também por uma crise, passando por uma nova crise. Então, a gente se preocupa. Bem, então, com base na atividade 1, né, estabeleça com base nessas todas as informações que vocês viram na matéria jornalística, as diferenças e semelhanças da crise financeira global, iniciada em setembro de 2008, e a de crise de 29, fazer o paralelo entre as duas. Bem, vamos ver aqui. Pelo texto, gente, vocês poderiam ir nessa parte aqui. A crise de 29 foi uma tragédia social e econômica sem paralelo. Em 2008, o cenário já foi outro. Os governos dos Estados Unidos e da União Europeia, né, agiram com rapidez e energia para debelar a crise financeira. Houve disposição para evitar que ela se transformasse em crise social. Em 29, a primeira medida do governo americano para aumentar a liquidez, ela veio só 3 anos depois com a ajuda do governo, né, a intervenção do Estado na economia.
Mesmo assim, há semelhanças. A crise atual, 2008, começou nos Estados Unidos, se espalhou, semelhanças. Ó. Crise de 29 também nos Estados Unidos. Surgiu como crise financeira localizada e ganhou a economia real. Também tem a ver com a crise de 29. Começou nos Estados Unidos, depois se espalhou para o mundo. Parecia controlável com interferências pontuais do governo, mas engoliu montanhas de dinheiro sem dar sinal de arrefecer. Bem, gente, essa é a resposta, tá? Bem, atividade 2. Entre 1929 e 33, o número de suicídios, gente, ó, aumentou notavelmente por causa dessa crise aí, em Nova York. Talvez tenha sido mera coincidência, mas é possível que a falência de milhares de empresas e o desemprego, né? Falência, desemprego, de simples aplicadores de poupança na bolsa, resultantes da maior crise econômica do mundo, capitalista, tenham influído nessa súbita falta de vontade de viver dos nova-iorquinos. Tá? E não era para menos, durante os anos anteriores, com altos e baixos, e é verdade, os negócios haviam sido tão febris quanto excelentes. Não estava de vento em popa antes. As pessoas iam dormir apenas remediadas e acordavam milionárias. Eu aplicava na bolsa hoje umas ações, no outro dia as ações subiam e eu já estava milionária. Então era essa jogada que as pessoas estavam vivendo na época. As jogadas especulativas permitiam, em questão de horas, a especulação da bolsa. Algumas ações tiveram suas cotações aumentadas em 20%, 30%. Aumentavam as ações. Então, se eu comprei por um preço baixo, comprei uma ação por R$2, eu comprei 1.000 ações por R$2. Então, eu tenho aí R$2.000. Aí, de tarde, já tinha subido para 5, 6. Eu já tinha ganhado R$4.000. É mais ou menos esse o processo. Ah, mas quando cai também, você perde tudo. O enriquecimento fácil, tá? Eu tô com a fala aqui, né? O enriquecimento fácil e rápido era o sonho da maioria dos norte-americanos, gente. O perigoso vírus da especulação contaminava, especialmente aqueles que viviam em Nova York, mais próximo da caixinha mágica, que era a Bolsa de Valores, onde tais maravilhas aconteciam, né? Esse é o Paulo Sandroni, que é a recessão. Gente, especulação financeira é a compra de ativos, né? De títulos, de ações, com fins, não o seu uso direto, assim, eu vou investir aqui, mas com fim de obter o quê? Mas a sua venda futura com lucro. Então, se eu comprei, como eu falei, a R$2 e eu já ganhei em poucas horas R$4 em cada uma, eu já vou vender e já vou captar os R$4.000. Então, é uma venda futura com lucro sobre condições de certeza? Sim. Condições de certeza, sim, porque ela pode subir como ela pode baixar também. Eu posso ter comprado por R$2 de manhã e de tarde ela vai para 50 centavos. Eu perdi. Não, é uma incerteza. Você trabalha com o mercado, tá? Então, pergunta 2. Explique o craque da Bolsa de Nova York com base em um argumento apresentado pelo texto. Então, o enriquecimento fácil e rápido era o sonho da maioria dos norte-americanos. O perigoso vírus de especulação contaminava especialmente aqueles que viviam em Nova York, mais próximo lá da Bolsa de Valores, onde tais maravilhas aconteciam. A Bolsa de Valores de Nova York quebrou em 29, principalmente por causa das fraudes financeiras, que haviam muitas fraudes, né? Roubos, que até então eram comuns na Bolsa, ok? Essa seria uma possível resposta para a atividade 2. Atividade 3, gente. A crise econômica mundial explodiu com o colapso da Bolsa de Valores de Nova York em 29. Uma especulação desenfreada tinha levado os valores dos títulos das ações a alturas fantásticas. Quando a confiança se abalou ligeiramente, seguiu-se a venda igualmente desenfreada dos títulos. Então, quando começou a ter o problema, o pessoal começou a vender, né, rapidamente os títulos. Que cresceu como uma bola de neve. Foi todo mundo vendendo, ocasionando colapso espetacular
do mercado de títulos. Quando você vende tudo, às vezes, se todo mundo hoje resolver tirar o dinheiro que tem na Caixa Econômica, ela não vai ter o dinheiro para te dar, tá? Eles trabalham assim com hipóteses do mercado, tá? No espaço de um mês, o seu valor caiu em 40%. E em 32 já haviam falido 5 mil bancos americanos, tá? Devido ao fato dos americanos terem recolhido seus investimentos no exterior, passando a importar menos, o colapso atingiu rapidamente outros países. Em toda a parte, a produção diminuiu, o comércio retraiu-se e o desemprego aumentou. Em 1931, faliu a Europa. Faliu o principal banco vienense da Áustria, o Creditanstalt, precipitando a crise financeira na Europa. O comércio mundial reduziu-se a 1/3 do seu volume normal entre 29, aqui está um tio aqui, suponho, pode ser entre 29 e 1932, enquanto aumentavam os índices de desemprego. É a pequena história do mundo contemporâneo, ok? Vamos lá. Pergunta atividade 3, gente. Por que, segundo o texto, a crise norte-americana afetou o mercado internacional? Bem, em toda a parte, a produção diminuiu, o comércio retraiu-se e o desemprego aumentou. Em 31, faliu o principal banco vienense, o Creditanstalt, precipitando a crise financeira na Europa. O comércio mundial reduziu-se a 1/3 do seu volume normal entre 29 e 32. Era isso mesmo, gente, 1932. Enquanto aumentavam os índices de desemprego. Bem, apresente, segundo o texto, os principais sintomas internos e externos da crise norte-americana. O que seriam os sintomas internos? A venda igualmente desenfreada de títulos, falência de 5 mil bancos americanos, a produção diminuiu, o comércio retraiu-se e o desemprego aumentou. Externa, gente, o comércio mundial reduziu-se a 1/3 de seu volume normal entre 29 e 32, enquanto aumentavam os índices do desemprego. Perfeito? Olha o que a crise de 29 fez no mundo. Espero que a gente não passe, mas já tivemos uma outra. E essa coisa da bolsa aí, a nossa vida é regida pela bolsa, pelo dólar, o valor do dólar. Para você ter ideia, produtos que eram achados antes da pandemia por preços bem baixos e que não teve a alta do dólar, hoje, produtos que você encontrava por 170 na internet, hoje você já encontra por 600, 700 reais, tá bom? Porque o dólar subiu. Então, enfim, gente, esse é o final. É uma aula, foi longa, né? Porque a crise de 29, ela tem muito mais coisa do que isso, mas que vocês entendam que foi a primeira crise do capitalismo financeiro, que abalou várias estruturas, vários países e deu condições reais à subida dos regimes totalitários na Europa, tá? Nazismo, fascismo, depois teve na Espanha também, teve em Portugal, uma série de regimes de extrema direita fascistas, tá? Então vamos encarar esse tempo como um intervalo da vida, uma oportunidade para pensar e repensar, que depois dessa sejamos todos seres mais evoluídos. É como se a gente estivesse passando uma crise de 29 com essa pandemia, que a gente se fortaleça e que a gente não perca o foco e a fé. Tá bom, gente? Qualquer coisa aí, deixa os comentários no vídeo. Desculpe algumas coisas, que hoje minha fala embolou um pouquinho, mas eu vou seguir com esse vídeo mesmo, que eu acho que deu para entender. Não vou gravar outro, não. Tá bom? Olha, um grande beijo. Fique com Deus, terceiro ano. Foco nos estudos. Força!